Olá, amantes da boa saúde! Sejam todos bem-vindos à sala de aula do canal Grain Escola da Saúde. Aqui quem fala é o professor Marcos Lima e na videoaula de hoje nós iremos conhecer os efeitos nocivos da farinha de trigo refinada. Então, cola na tela que a aula vai começar! Esta videoaula é um oferecimento da camutshop.com.br, o seu guia de compras na internet. Na Camut Shop você tem acesso a dezenas de cupons de descontos para as principais lojas e marcas da internet. E também é um vasto catálogo com centenas de produtos e serviços, além de todas as vantagens do Clube Car. Visite-nos, o link está na descrição do vídeo. Vai lá, recomendo! Esta é mais uma videoaula da série Alimento ou Veneno? Promover a saúde é o nosso objetivo. Farinha de trigo refinada. O que é? A farinha de trigo refinada é o resultado do processo de moagem e refino do grão de trigo. Bem, atualmente é possível encontrar dois tipos de farinha de trigo, a refinada e a integral. E o que diferencia uma da outra? Em primeiro plano, deixa eu deixar claro que o trigo utilizado, ou seja, os grãos de trigo utilizado para produção da farinha de trigo integral é o mesmo utilizados para a produção da farinha de trigo refinada. Não existe diferença nos grãos. O que diferencia uma da outra é o processo. No caso da integral, ela passa por um processo de moagem. Este processo permite que ela conserve boa parte de seus nutrientes, como minerais, vitaminas e fibras, coisa que não acontece com a farinha de trigo refinada. No processo de refino, ela vai perder ela vai perder quase todos os nutrientes, como vitaminas e minerais, conservando basicamente carboidratos e proteínas. Isso é o que diferencia a farinha integral da farinha refinada ou farinha de trigo branca, né? Agora iremos conhecer alguns componentes nocivos que estão naturalmente presentes no trigo. No entanto, antes de continuar, eu gostaria de deixar claro o seguinte, que o trigo cultivado hoje e utilizado na produção de muitos dos alimentos que apreciamos e que basicamente está presente em nossa mesa todos os dias, não é o mesmo trigo cultivado há 40 ou 50 anos atrás, ok? É um trigo modificado. Esse trigo modificado ele tem o objetivo de tornar a planta mais resistente, uma planta que possa se adaptar em qualquer região e em qualquer solo, um trigo que cresça mais rapidamente, um trigo que ofereça uma melhor qualidade na visão dos cientistas. No entanto, esses melhoramentos, ou seja, esta manipulação ao longo dos anos, das últimas décadas, tornou o trigo um alimento que eu posso dizer com confiança, quase que impróprio para o consumo. Mas, infelizmente, as pessoas não sabem os riscos que o consumo dos alimentos provenientes do mesmo oferece. E outro detalhe, a diferença, como já citei anteriormente, entre o trigo integral e refinado está apenas na quantidade de nutrientes, mas os riscos e os danos são os mesmos. Tanto faz você consumir produtos de origem de trigo integral ou refinado. Os danos são os mesmos. A diferença está apenas na capacidade nutricional, ok? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, nós temos o glúten, né, que é uma proteína do trigo e que basicamente é um veneno para pessoas que têm problemas de doença celíaca. Mas isso não significa que você que não tem doença celíaca
não possa ter problemas com glúten. Podem sim, e nós vamos ver isso ao longo do vídeo, ok? Em segundo plano, nós temos a amilopectina, que é um carboidrato. Esse carboidrato ele tem um poder de conversão muito elevado, ou seja, o índice glicêmico da amilopectina é muito alto. No organismo, ela se converte em açúcar rapidamente. E só para termos uma leve noção, 2 fatias de pão possui a quantidade de 6 colheres de chá de açúcar. Ou seja, ao comer 2 fatias de pão, tipo pão de forma, estou dando um exemplo aqui, é o mesmo que você está consumindo 6 colheres de açúcar. Ok? Em terceiro plano, nós temos o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele não é uma substância que está naturalmente presente no trigo, né? Deixa eu só fazer essa retificação aqui. No entanto, ele surge no processo de fermentação do trigo, ou seja, quando se faz um pão ou qualquer coisa que obrigue, ou seja, que leve à fermentação. A fermentação produz ali o ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico, eu posso dizer para vocês que ele é um veneno, de certa forma. Por quê? Porque no organismo ele vai provocar, ele vai neutralizar as bases alcalinas. E quando isso ocorre, o seu organismo ele torna-se mais ácido. E essa acidez do organismo, ela é responsável por uma série de problemas. Câncer, doenças autoimunes, enfim, uma diversidade de problemas. E nós temos a gliadina. Ela é complicada. Por que eu falo que a gliadina é complicada? Porque ela é como se fosse uma substância, como se fosse não, ela é uma substância que causa dependência. Ela vicia. E ao mesmo tempo ela também produz um prazer. Então quando você come algo à base de trigo, como um bolo, um pão, uma pizza ou coisa do tipo, você sente aquele prazer, aquela sensação legal. Isso é produzido pela gliadina, o que a longo prazo produz um vício. Você já parou para observar? É muito difícil você ver uma pessoa abrir um pacote de biscoito e, e comer apenas um, dois ou três. Provavelmente ela vai comer todo o pacote. Isso não é todas as pessoas, é claro, né? Mas na grande maioria come todo o pacote e se tiver um segundo ela também vai comer. Isso se chama vício. Aí ela causa aquela dependência. Você fica dependente, você sente uma necessidade constante de estar comendo algo que seja constituído por trigo. Ok? Então, a gliadina é a substância presente naturalmente no trigo responsável por essa ação. Sem contar que a gliadina ela também é um dos pivôs responsável pelo surgimento de doenças autoimunes, principalmente do intestino, problemas relacionados ao intestino e ao sistema gastrointestinal. Ok? Vamos conhecer agora os efeitos nocivos provenientes do consumo de produtos derivados da farinha de trigo. O primeiro deles é a alteração do metabolismo do cálcio. Isso pode contribuir para o surgimento de doenças dos ossos, né? Também contribui para o surgimento do Alzheimer. Provoca um apetite incontrolável. Por quê? Porque quanto mais você come produtos derivados da farinha de trigo, mais vontade você tem. Ele vai estimular o seu apetite. Então você, de certa forma, perde o controle. Ok? Também contribui para o desenvolvimento de artrite reumatoide. Pode provocar azia. Também é responsável, ou seja, contribui direta e indiretamente para o surgimento de alguns tipos de câncer. Em algumas ocasiões, dependendo da quantidade e da forma que é consumido, pode causar episódios de confusão mental, além de provocar demência. A farinha de trigo também, ou seja, os produtos, o consumo de produtos derivados de farinha de trigo, eles têm uma participação muito importante no processo de desenvolvimento e agravamento da depressão. Isso também causa a desaceleração do metabolismo. Também contribui para o surgimento do diabetes do tipo 1 e 2. Por que eu falo 1? Porque alguns componentes da farinha de trigo eles podem, a longo prazo, provocar uma doença autoimune do pâncreas. E isso pode comprometer a produção de insulina, que é o hormônio responsável pelo controle da glicose, da glicemia, ou seja, do açúcar. E
Caso haja um comprometimento no processo de produção da insulina por parte do pâncreas, isso pode contribuir para o surgimento do diabetes do tipo 1, além de agravar o diabetes do tipo 2, ok? Também pode provocar alguns episódios de diarreia. Além disso, o trigo ele é responsável pelo surgimento de diversas doenças autoimunes, principalmente doenças autoimunes relacionadas ao fígado e à tireoide, além de contribuir para o surgimento de algumas doenças crônicas. O consumo do trigo ou seus derivados são responsáveis diretos pelo surgimento de diversas doenças gastrointestinais. Podem também provocar dores abdominais ou dor abdominal, enxaqueca, estufamento, que é aquela sensação de estômago cheio, né? Enfim, fezes com odor característicos, fibromialgia, ganho de peso e obesidade, como falei anteriormente. Gases pode ter sua causa relacionada ao consumo de derivados, ou seja, de produtos derivados do trigo. Pode provocar hiperglicemia. Por quê? Porque o carboidrato do pão ele é um carboidrato de índice glicêmico elevado. Ou seja, então ele aumenta, ele é responsável pelo aumento rápido da quantidade de açúcar no sangue. Porque o carboidrato, ele, de certa forma, é um tipo de açúcar, ele se converte em açúcar no organismo. Então isso pode provocar hiperglicemia, o que, de certa forma, faz dos produtos derivados do trigo um certo veneno para pessoas diabéticas, ok? Também contribui para um processo de desenvolvimento de imunodeficiência, que é a redução da eficiência do sistema imunológico, deixando o nosso organismo sujeito a ações de micro-organismos, como bactérias, vírus, enfim. Provoca indigestão. Então, se você sofre de indigestão e tem o hábito de comer diariamente produtos derivados do trigo, reveja seus conceitos. Além de contribuir diretamente para o surgimento, desenvolvimento e agravamento da insônia. O trigo também ele é responsável por diversos problemas de intolerância alimentar, não necessariamente a produtos derivados, ou seja, mas o consumo desses produtos pode contribuir para que você desenvolva intolerância alimentar a outros tipos de alimentos. Também é responsável por neutralizar as bases alcalinas. O que isso quer dizer? O trigo, ou seja, ele no organismo, depois de consumido, ele tem o poder de neutralizar as bases alcalinas que são responsáveis pelo equilíbrio do pH do organismo. Em outras palavras, quando isso ocorre, o seu organismo torna-se mais ácidos, ou seja, mais ácido, perdão. E isso significa que existe ou há um aumento nas chances ou nas probabilidades do surgimento de diversas doenças, como câncer e o Alzheimer, né? Entre outras. Em virtude da interferência no metabolismo do cálcio, o consumo desses alimentos pode contribuir para o surgimento de osteoporose, que, em outras palavras, é a redução da densidade óssea, e também da osteopenia, que é a perda de massa óssea. Além disso, não é segredo para ninguém que esses alimentos eles contribuem para o surgimento de prisão de ventre e prisão de ventre crônica. Existe uma diferença, ok? Também é responsável pelo surgimento de processos inflamatórios, um caminho, ou seja, uma porta aberta para o desenvolvimento de tumores cancerígenos, ok? E como já havia falado em outra ocasião, também é responsável direto pelo processo de desenvolvimento da resistência insulínica, que é a base para a síndrome metabólica e o surgimento de diversas doenças, como diabetes, hipertensão, entre outras. Além de tudo isso, o trigo, o consumo do trigo, ou seja, de seus derivados, pode contribuir para o surgimento do reumatismo, que é uma doença óssea. Ele pode também provocar ou desenvolver a sensibilidade ao glúten e a síndrome metabólica, que é aquilo que eu falei, né? É o resultado da resistência insulínica. E é a base para diversas doenças, como diabetes, hipertensão, colesterol elevado, enfim.
O consumo constante desses alimentos, ele produz o que eu chamo de vício gliadiano. O que é isso? A gliadina, aquilo que eu falei para vocês, ela é uma substância que, quando consumida, ela produz um certo prazer, uma sensação de bem-estar, mas ao mesmo tempo ela também provoca um vício, uma dependência, o que faz com que você sinta uma necessidade constante de estar comendo produtos derivados do trigo. Bolo, pão, pizza, enfim, tudo que é feito com trigo te satisfaz, te agrada. E isso não é algo natural, mas sim o que eu posso definir aqui já como um vício, uma dependência desses alimentos. Um outro problema comum é as pessoas que têm sensibilidade ao glúten, além da diarreia, da prisão de ventre, do estufamento, de gases, é crise de vômitos. Isso pode ocorrer em pessoas que têm sensibilidade ao glúten. Então, se você tem o hábito de comer com frequência alimentos derivados do trigo e tem sintomas após a ingestão desses alimentos semelhantes, tipo vômito, diarreia, gases ou coisa do tipo, você pode ter desenvolvido a sensibilidade ao glúten, ok? Agora nós iremos conhecer alguns dos alimentos que têm o trigo como principal ingrediente da sua composição. E o primeiro da lista é o pão. É o pão nosso de cada dia. O pão ele está presente praticamente todos os dias em nossa mesa, seja no café da manhã, seja no jantar ou em lanches ocasionais, mas ele sempre vai estar presente, ele sempre tem uma posição privilegiada em nossa mesa, não é verdade? O sanduíche. Quando eu falo sanduíche, gente, eu não estou me referindo ao recheio. A questão aqui é o pão, é o que já havia citado anteriormente, ok? Os biscoitos, que basicamente é a base do lanche de muitas crianças e também de muitos adultos. Bolachas, tortas, bolo. Gente, é complicado falar de trigo, né? Porque nós estamos, de certa forma, falando de alimentos que são, vamos dizer assim, estão no topo da lista de alimentos favoritos da grande maioria das pessoas. Aí nós temos a pizza, os salgados, o macarrão, lasanha, a casquinha do sorvete e muitos cereais utilizados no café da manhã, aqueles famosos cereais matinais, eles têm em sua composição o trigo. Conclusão. Antes de tudo, eu quero deixar claro o seguinte, que o nosso objetivo aqui não é induzir ou determinar o que você deve ou o que você não deve comer, mas conscientizar cada um de vocês dos possíveis riscos no consumo de determinados alimentos. Já na questão do trigo, o que eu posso recomendar? Quais conselhos eu posso dar? Primeiro, evite consumir alimentos que tenham sido preparados com trigo refinado, farinha de trigo branca ou farinha de trigo refinada. Dê preferência aos alimentos produzidos com trigo integral, ok? Isso não quer dizer que vocês irão anular os riscos, mas irão reduzir as chances de desenvolver certos problemas, dos muitos que citei aqui. Outra, reduza a quantidade e a frequência com que vocês consomem esses produtos, tá bom? Então, esses são os conselhos que eu posso dar. Sei que não é fácil evitar, eliminar do seu cardápio esses alimentos. Não é fácil. Mas se vocês puderem trabalhar nisso e buscar alternativas, eu recomendo, tá bom? E aí, você gostou desta videoaula? Se sim, você pode baixar gratuitamente este e-book com o conteúdo desta videoaula e muito mais. O link está na descrição do vídeo. E para você que é inscrito do canal e nos acompanha em nossas redes sociais, se você ainda não solicitou o seu cupom Vale Curso, já pode solicitar. O curso do mês é o curso de fitoterapia profissional. E como tudo aqui em nosso canal, também é grátis. Solicite o seu cupom e se inscreva. O link está na descrição do vídeo.
E para vocês amantes da boa saúde, a revista Green Escola da Saúde deste mês já está disponível para download. E assim como o nosso e-book também é grátis. O tema deste mês, como vocês podem ver na capa, é Superando o Diabetes. O link também está na descrição do vídeo. Repito, é grátis. Se você é novo por aqui, curte saúde e aprecia a temática do nosso canal, então se inscreve, mas não esquece de ativar o sininho de notificação para ser informado sobre novos conteúdos. E se você gostou do conteúdo dessa videoaula, então deixa aí o seu like, compartilhe em suas redes sociais e com seus amigos, mas não esquece de deixar aquele comentário para ajudar o canal. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima videoaula.